Bem-vindo a mais um episódio do Negócios do Meu Pai, o seu podcast favorito, onde eu te mostro que a vida ao lado de Jesus é simplesmente extraordinária. Eu sou a Brenda, sou comunicadora, pós-graduada em neurociência e estou muito feliz de ter essa conversa com você. E o episódio de hoje é dificuldades, problemas e vitimismo. Será que isso existe mesmo? É isso que a gente vai descobrir nesse podcast. Para a gente começar, eu já queria trazer uma pergunta logo de cara. Quem nunca, em meio a alguma tempestade, algumas dificuldades, falou a seguinte frase: isso só acontece comigo? Eu não tenho sorte mesmo. A gente sempre fala isso, né? E a gente se sente aquela pessoa mais azarada do universo. Porque nós olhamos para o nosso amiguinho e nós vemos ele tendo alguns sucessos na vida e nós só olhamos para as nossas dificuldades e falamos, nossa, por que isso só acontece com ele? Por que as dificuldades só vêm para mim? E tem uma verdade que ela é inegável na vida e eu não posso chegar aqui para você e mentir. Qual é essa verdade? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade na vida e é exatamente por isso que eu estou trazendo esse podcast. Porque nós já sabemos que é inegável que nós temos dificuldades. Só que o ponto aqui é que nós precisamos aprender a lidar com elas. Temos dificuldades? Temos, mas precisamos aprender a lidar com elas. É impossível viver sem problemas. Às vezes é um problema na área financeira, às vezes é um problema de relacionamento, um problema de saúde, porque dificuldades fazem parte da experiência humana, nós temos, isso é normal. Mas existe uma diferença gigantesca entre você ter problema e você viver como um problema. Então, a gente vai descobrir qual é a diferença entre essas duas coisas e por que algumas pessoas conseguem superar as dificuldades e por que outras pessoas ficam presas reclamando o tempo todo. Eu também quero entender junto com você o que a ciência e a Bíblia dizem sobre o vitimismo e como a vida de um filho de Deus exige que a gente abandone essa postura de vítima, de lamentação o tempo todo, de reclamar o tempo todo e assuma uma postura de vencedor. E aqui não é papo de coach, não é papo motivacional, é a realidade da vida, porque eu sempre falo nas minhas palestras que Deus, ele é o maior incentivador do nosso sucesso. Por quê? Deus, ele quer que você vá bem na sua vida profissional, ele quer que você tenha uma saúde boa, ele quer que você performe no mais alto nível. Por quê? Porque quando você vai bem no seu trabalho, você é um exemplo. E as pessoas começam a olhar para você e começam a se interessar pelo Deus a quem você serve. Porque elas olham e falam assim, nossa, aquela pessoa é tão excelente, eu quero ser como aquela pessoa. E aí elas começam a seguir você e aí começam a conhecer Jesus. Isso é o exemplo. Através da sua vida, as pessoas conhecem o Deus a quem você serve. Então, Deus é o maior incentivador do seu sucesso. Ele quer que você tenha uma boa qualidade de vida e ele não quer que você fique se vitimizando o tempo todo. E é isso que a gente vai entender dentro desse podcast. Mas para a gente começar a falar sobre vitimismo, eu preciso diferenciar o que é ser uma vítima do que é ser uma pessoa vitimista. Existem essas duas colocações, são coisas diferentes e eu preciso trazer para você o que cada uma significa. Eu vejo que a diferença entre esses dois pontos, a pessoa ser uma vítima e ser um vitimista, é na questão da atitude e também na resposta à dor, na resposta à dificuldade que é apresentada. E eu vou trazer essas duas características. Primeiro, a pessoa que ela é vítima é alguém que sofreu um dano, sofreu uma opressão, uma injustiça, é aquela pessoa que realmente passou por um problema que talvez foi causado por uma circunstância ou foi causado por uma outra pessoa. Isso é a pessoa vítima, a pessoa que está ali passando por uma perda, por um dano, por uma coisa que prejudicou ela. O vitimista, ele é totalmente diferente. Qual é a característica dessa pessoa? O vitimismo, ele é geralmente entendido como a atitude de culpar constantemente outra pessoa. Ou seja, o problema nunca é com você. Você fez alguma coisa errada lá no seu trabalho
geralmente o erro é seu, mas aí você fala, não foi eu não, foi o computador que tá lento, foi fulano que me entregou tal coisa errada, por isso que deu errado o que eu entreguei. Então você sempre procura pessoas para culpar e coisas para culpar, a culpa nunca é sua, você se recusa a assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, pelos seus atos, ou seja, você não consegue buscar uma mudança de perspectiva, você tá sempre achando que a culpa é do outro, que o problema é do outro e que você é um santo. O problema não é com você. E aí, quando a gente vai para a Bíblia e a gente entende que na Bíblia ela está repleta de exemplos de cuidado, de compaixão de Deus pelas pessoas que são oprimidas, pelos fracos, pelos injustiçados, que aqui se encaixa na vítima e não no vitimismo. Ou seja, Deus se compadece de uma pessoa que ela é vítima, que ela sofreu opressão em algum momento, sofreu uma dificuldade, sofreu uma dor. E aí eu trago alguns exemplos que eu tirei da Bíblia de como Deus lida com a vítima, com acolhimento, com amor. E a gente vê muito quando ele fala dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. O órfão é aquele que perdeu o pai, ou talvez perdeu a mãe, perdeu a família, tá passando por uma dor. Eu sou órfão, por exemplo, eu perdi o meu pai, eu ainda tenho minha mãe, mas eu sou órfão, eu passei por essa dor, foi muito difícil. Então a Bíblia fala sobre isso, e Deus ordena repetidamente, né, que o seu povo cuide dos mais vulneráveis, mostrando identificação, sofrimento. Ele entende o sofrimento daquelas pessoas. Aquelas pessoas estão passando por uma opressão ou por uma dor. Isso é ser vítima. E aí eu trouxe alguns exemplos da Bíblia. Em Êxodo 22 a 24, fala exatamente sobre os órfãos, sobre as viúvas e sobre os estrangeiros. E fala o seguinte: não afligireis nenhuma viúva nem órfão. Se de alguma forma os afligirdes e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor, a minha ira se acenderá e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. E aí você percebe o acolhimento. Deus aqui, ele age à frente do opressor e ele se coloca como juiz, como defensor. Você não pode oprimir as pessoas, você não pode caçoar das pessoas. Enfim, ele se coloca nesse lugar. E a gente vê na Bíblia, a gente está vendo até agora, que Deus não menospreza a vítima. E aí eu quero trazer outros exemplos na Bíblia, além do órfão, do estrangeiro e também das viúvas. O segundo exemplo que eu quero trazer é da mulher que é estéril e é humilhada. E aqui eu trago em especial a história de Ana. Por quê? Ana, ela era uma vítima de uma aflição. E a aflição da vida dela, a gente vê na Bíblia que era não ter filhos, a esterilidade. E Ana chora, aquilo é um motivo de humilhação para ela. E ela sofre também por causa de Penina, né, que é a segunda esposa do seu marido. E Penina vai lá, caçoa dela, que você não pode ter filho, enfim. E aquilo atormenta a Ana de uma forma que tira a paz dela. E em 1 Samuel 6 a 7 fala o seguinte: porém a sua rival a provocava excessivamente, ou seja, opressão, para a irritar. Portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano. E subindo ela à casa do Senhor, a outra a irritava. Só que aí a gente vê nessa história que Deus não abandona Ana. Deus não fala assim, não, você tá passando por uma dificuldade, você tá passando por um problema e eu não ligo pra você, eu não me importo com você. A gente vê o contrário, na verdade. E aí a gente vê em 1 Samuel 1, 19 a 20, o acolhimento. Ana derramou sua alma em oração sincera a Deus, não para manipular, mas ela estava triste, era um desabafo, tipo, eu não aguento mais a dificuldade da vida, eu realmente sou uma vítima, o Senhor precisa me ajudar. É um clamor, é você desabafar com Deus. E aí fala, né, em 1 Samuel, que Deus ouviu a sua oração e lhe deu um filho. Ou seja, sempre que Deus olha uma pessoa que é vítima de uma opressão, de uma dor, de um sofrimento, Deus a acolhe. Ele não deixa essa pessoa desesperada, ele não deixa essa pessoa sozinha.
E o terceiro exemplo que eu gosto de trazer para exemplificar a questão da vítima é o povo de Israel quando estava escravizado no Egito. Ali em Êxodo 3, de 7 a 8, a gente vê essa história, né? E Deus fala nesse verso que ele viu a aflição do povo. Então a gente percebe que não é um Deus que está alheio às coisas, ele está percebendo, ele viu o povo clamar, o povo sofrer, o povo lá no Egito, e o texto continua falando que ele ouviu o seu clamor por causa dos exatores, né, das dores que eles sofriam, da escravidão que com toda certeza não era fácil, e ele desce para livrar eles das mãos dos egípcios. Então a gente vê isso aqui. A opressão, a dor, o sofrimento. Mas aí vem o acolhimento. Deus intervém diretamente, envia Moisés, liberta o povo, manda as pragas, abre o Mar Vermelho. Então a gente vê uma preocupação com a vítima, com o oprimido. Só que aí a gente vai para o outro lado da história. Para o vitimista, aquele que coloca a culpa no outro, não a vítima que está ali sendo oprimida, mas aquele que pega a culpa e joga no outro para não assumir responsabilidade. Deus, ele acolhe essa pessoa? O que a Bíblia fala sobre isso? Fala sobre o vitimista. Será que ele fala a mesma coisa do que ele traz sobre a vítima? É o que a gente vai descobrir agora. Eu vejo muito na Bíblia que Deus, ele não aceita a postura de quem, mesmo tendo sofrido alguma coisa, mesmo tendo passado por alguma dificuldade, usa o passado para justificar desobediência, murmuração, aquela reclamação, autodestruição e aquela pessoa que se recusa a assumir a responsabilidade da vida, entendeu? Das suas escolhas. Então eu percebo que Deus não aceita essa postura. Você tem problema? Você tem problema. Você pode, no momento ali de dificuldade, falar com Deus. Deus, eu não aguento mais. Você pode, mas você não pode usar isso como um escudo para ficar murmurando o tempo todo e para se autodestruir, isso destruir a sua vida. E o primeiro exemplo de vitimismo que eu posso trazer da Bíblia, sim, é em Gênesis. Ali se origina tudo, a desobediência original, né? A gente vê ali com a história de Adão e Eva, que quando eles foram confrontados por Deus, Adão, ele não fala, não, Senhor, realmente, eu comi do fruto, eu tô errado, e eu vou assumir as consequências agora das minhas escolhas, que uma pessoa emocionalmente saudável falaria, né? Mas ele não faz isso, ele culpa Eva. Indiretamente culpa Deus também, porque ele fala assim, a mulher que tu me deste como companheira. Então assim, a culpa é da Eva, que a Eva foi lá e me deu fruto. Aí eu comi, só por isso que aconteceu. Aí ele fala de Deus também, né? Se o Senhor não tivesse me dado Eva, eu não teria comido do fruto. Então ele vai jogando isso e não assume as consequências, não assume o erro dele. E aí Eva vai lá e faz a mesma coisa. Eva, ela se coloca no lugar de vitimista. Por quê? Ah, Senhor, não foi eu não que comi o fruto, não foi eu não que dei o fruto para Adão. Sabe o que aconteceu? Foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Você percebe esse discurso vitimista? Olha, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. O Senhor tem que lidar com as consequências do seu erro, sendo que a pessoa fez aquilo. Então, ela coloca essa culpa na serpente. E esse é um modelo inicial, assim, eu acho um modelo perfeito para exemplificar o vitimismo. É um modelo inicial de transferência de culpa para evitar a responsabilidade pessoal. A transferência de culpa não é porque a pessoa, não sei, por outros motivos, assim, mas eu vejo que é pelo motivo de não quero lidar com as consequências, ou tenho medo das consequências, por isso eu transfiro a minha culpa para outra pessoa. E aí eu trago um segundo exemplo, que é o exemplo de Israel. Eu trouxe o exemplo de Israel na parte de vítima lá, né, que Deus olhava para eles e se compadeceu da dor deles, mas eu vejo Israel também no exemplo do vitimista, que quer transferir a culpa. E aí eu trago especificamente Israel murmurando no deserto. Eles foram libertos da escravidão ali, que eles eram vítimas, e aí, mesmo assim, eles continuam reclamando das dificuldades
dificuldades e eles colocavam em dúvida a bondade de Deus. Toda vez que aparecia um problema, toda vez que aparecia uma dificuldade, eles iam lá e falavam: nossa, era muito melhor no Egito. Por que o Senhor nos tirou de lá? Então pegava e colocava as dificuldades e jogava assim nas costas de Deus e se vitimizavam com isso e desejavam voltar para o Egito. A gente tem em Êxodo 16, 2-3 o seguinte texto: e toda a congregação murmurou, ou seja, reclamou, não gostou, contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera murmuração, olha, presta bem atenção. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Eles não conseguiam enxergar a libertação, não conseguiam enxergar a maravilha que Deus estava fazendo na vida deles. Deus estava prometendo a terra prometida e aquilo era incrível. Só que por conta essa responsabilidade que eles não tinham, dessa murmuração, desse vitimismo, eles simplesmente colocavam uma venda nos olhos e ficavam murmurando e desejavam morrer do que conquistar a terra prometida. E aí, essa murmuração, veio esse vitimismo que ignora o livramento e só pensa na dificuldade, enfurece a Deus, porque Deus fala: poxa, eu fiz de tudo para tirar, vocês pediram para sair de lá, vocês eram uma vítima, por isso eu socorri vocês, e agora vocês estão se colocando no papel de vitimista, murmurando, reclamando o tempo todo. E por conta dessa incredulidade, por conta dessa recusa em confiar, Deus faz com que aquela geração pereça no deserto. Então eles ficam 40 anos rodando no deserto, sendo que eles poderiam ter conquistado a terra prometida bem antes. Então assim, a gente vê aqui um exemplo real do que reclamar, do que murmurar faz com você, entende? E aí você fala assim: nossa, mas Deus é cruel, Deus tirou eles lá do lugar de vítima, e aí agora meio que tá punindo eles porque eles estão reclamando. Eu tenho certeza que essas pessoas estavam tão viciadas em reclamar que se eles entrassem na Terra Prometida naquele momento, 40 anos antes, quando eles saíram do Egito, eles continuariam reclamando. Porque essa pessoa que ela é vitimista, que ela reclama o tempo todo, ela vai reclamar de tudo. Ela vai reclamar da coisa boa, ela vai reclamar da coisa ruim. Então ela sempre vai reclamar, porque o problema não é a coisa, o problema é a pessoa, o fato dela reclamar o tempo todo. E a gente vai ver mais pra frente como isso funciona no seu cérebro, porque a gente faz isso e como podemos mudar. Mas eu queria trazer aqui um último exemplo, que é o exemplo de Caim na Bíblia. E Caim, ele foi vítima da rejeição da sua oferta. Então ele vai lá, oferece a oferta, você provavelmente conhece a história, oferece a oferta e ele foi rejeitado. Ou seja, ele se depara ali com um problema. Mas a reação dele não é uma reação não, senhor, tudo bem, eu entendo que o senhor não quer esse tipo de oferta, o senhor quer igual a oferta de Abel, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar, vou fazer o que o senhor quer, o que o senhor deseja. Ele faz isso? Não. Ele se coloca no lugar de vítima, um vitimista egocêntrico, sabe? E fúria também, não de autoavaliação, não, tudo bem, aconteceu isso agora, eu levei essa bronca, então tudo bem, vamos mudar, vamos levantar, vamos melhorar e vamos pra frente. Não, ele não se coloca nesse lugar, ele se coloca no lugar do vitimista egocêntrico. Então, a gente vê ali, Deus perguntando para ele: por que tiraste? E por que você tá triste? Enfim, e aí, Deus, ele não se compadece ali naquele momento daquela autopiedade destrutiva de Caim. Ele adverte e ele fala para Caim que ele precisava superar a sua ira e dominar aquele mau desejo que ele tinha, que mais tarde o levou a matar o próprio irmão. Mas a gente vê muito nessa história, que Deus não gosta disso. Deus não gosta de você se colocar para baixo, de você transferir a sua culpa e as consequências para o outro. Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Isso faz com que a gente cresça emocionalmente. Isso faz com que a gente nós nos tornemos adultos emocionalmente saudáveis. Nós precisamos olhar para a dificuldade e falar: não, tudo bem.
aconteceu, é ruim, e quando você faz isso, o sentimento não muda, o sentimento continua ruim. Quando você faz uma coisa que não é bom, você leva uma bronca, ou você faz uma coisa nada agradável, o sentimento continua o mesmo. Mas diante daquele sentimento, você vai olhar e falar assim, não, eu não vou me colocar no papel de vitimista, eu vou ver aqui o que eu preciso melhorar, vou crescer, vou amadurecer, e da próxima vou fazer melhor. É isso que Deus espera da gente, crescimento o tempo todo, porque a gente vai ver que a pessoa que é vitimista, ela se coloca naquele lugar de eu não posso fazer nada, ai, o mundo vai acabar, ai, é tudo culpa das pessoas, ai, eu não tenho sorte, e ela fica murmurando a vida toda e gasta o tempo que ela deveria estar falando de Jesus para as pessoas, murmurando, e também não tem uma vida boa, porque a pessoa que murmura o tempo todo não tem uma boa qualidade de vida. Então a gente percebeu aqui que a diferença entre ser vítima e ser uma pessoa vitimista. E não tem como eu fazer esse episódio, falar nesse episódio e falar para você que Deus gosta disso. Porque a gente percebeu na Bíblia, até agora, que a Bíblia não encoraja uma postura de vitimista, ela encoraja uma postura de superação, de confiança em Deus. O seu Deus criou o universo todo e você tá aí se lamentando, não, vamos para frente, vamos crescer. E eu trouxe aqui alguns versos que reforçam essa ideia para te provar com a Bíblia que a Bíblia não é vitimista e não apoia isso. Em Romanos 8:37 fala o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, você tem sofrimento? Você tem dificuldade? Sim. Mas Deus já venceu, Jesus já morreu na cruz por você, você é um vencedor, você não pode se associar à derrota, você precisa se associar à vitória. E a gente vê também em 1 Pedro 4:19 o seguinte: para aqueles que sofrem injustamente, o conselho é confiar a alma a um Criador fiel, fazendo o bem em vez de se entregar à amargura ou à mentalidade de impotência. Eu não consigo nada. Minha vida acabou. Não, não é isso. É confiar. Confiar em Deus, confiança em Deus. E em Filipenses 4:13, para a gente finalizar esses versos, a gente vê para mim é o top 1 verso que fala sobre ser excelente, sobre crescer e confiar em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é o oposto da mentalidade do eu não sirvo para nada, minha vida acabou, vou transferir a responsabilidade do meu erro para outra pessoa. Não, em Cristo nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Então nós não podemos ficar com essa mentalidade de vitimista. Em algum momento da sua vida, você vai ser uma vítima. Eu sou uma vítima. Eu perdi o meu pai, como eu disse anteriormente. Eu sou órfã e eu sou uma vítima. Aconteceu algo comigo, aconteceu essa dificuldade, essa dor que não foi fácil de superar. Mas no momento em que eu me deparo ali com luto, ser vitimista é usar até hoje isso como escudo para os meus erros. É como se eu falasse assim, não, o meu pai faleceu, foi muito difícil passar por isso, e eu tô passando por isso até hoje, e aí eu vou lá e cometo um erro, eu falo assim, não, eu cometi esse erro, não porque eu cometi o erro, mas porque eu tô passando por isso. Então eu pego a minha responsabilidade e coloco no luto, coloco o luto como culpa. Isso é ser vitimista. Só que o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? E o que eu tentei fazer e estou tentando até hoje? Não, eu passei por essa dificuldade, eu sou uma vítima, mas eu não vou deixar isso definir quem eu sou. Então, eu tenho essa dificuldade? Beleza, vamos sentar aqui e vamos ver como que eu posso melhorar. Como que eu posso crescer? Como que eu posso passar por isso? E a partir desse momento, eu fui procurando algumas coisas, né? Como eu posso crescer? Fiz terapia para lidar melhor com o luto. Fui me cercando de pessoas que me ajudavam, né? Nesse crescimento. E fui melhorando. Então, a dificuldade, ela não foi um empecilho na minha vida. Inclusive, queria até trazer aqui, ó. Eu acho que vai dar para ver na câmera. O meu livro, que eu falo exatamente sobre isso. Você pode ver lá no meu Instagram,
A Dor do Meu Recomeço. Eu conto a história da minha vida, como foi perder meu pai, mas eu conto exatamente no livro como você pode superar as dificuldades da vida. Então eu falo sobre autoconhecimento, falo sobre relacionamento com Deus, falo sobre perseguir os sonhos, que é exatamente o que eu fiz. A gente não pode ficar parado só porque algo de ruim acontece na nossa vida, porque sempre vai acontecer algo ruim. Se a gente ficar parado toda vez que acontecer algo ruim, a gente não vai viver, e Deus não quer que isso aconteça conosco. Mas aí agora eu quero ir para o lado da neurociência. O que acontece no seu cérebro quando você fica se vitimizando, quando você fica murmurando, mesmo passando por uma dificuldade, mesmo ali sendo uma vítima, depois você transforma isso em um escudo assim para não lidar com os problemas da vida. Primeiro, eu tenho que começar falando que o nosso cérebro, ele é extremamente, altamente adaptável, graças à neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se remodelar para quebrar antigos padrões destrutivos. Vou explicar de uma forma mais simples. Você tem um hábito, que é um hábito ruim? Eu vou trazer aqui o exemplo da alimentação. Brenda, eu passei 20 anos da minha vida me alimentando mal. Estou fadada ao fracasso? Não consigo agora ter uma boa alimentação, ser uma pessoa ativa fisicamente? Não. Você sempre tem a capacidade de se remodelar para quebrar antigos padrões destrutivos, ou seja, esse hábito ruim, o seu cérebro pode se remodelar para criar um novo hábito, ou seja, você pode sim começar a se alimentar melhor, você pode sim começar a ser uma pessoa mais ativa, então você não está afadado ao fracasso. É isso que acontece com a neuroplasticidade dentro do seu cérebro, você não está fadada ao fracasso. Ou seja, a neuroplasticidade, ela é uma boa notícia para você. Se você se habituou a ser uma vítima, a usar isso como escudo, a reclamar o tempo todo porque você passou por algum momento por uma dificuldade, você tem o poder, graças à neuroplasticidade, essa capacidade que a gente tem no nosso cérebro, de mudar essa rota. Você tem o poder, se você decidir mudar, você não vai ser essa pessoa reclamona o resto da sua vida. Você tem esse poder de mudar. Nós temos o poder da mudança. Só que aí, eu também preciso falar para você que a neuroplasticidade, ela é ativada pela frequência. E esse é o ponto-chave, assim. O nosso cérebro, ele é uma máquina de repetição. Ele fica muito bom naquilo que nós fazemos com frequência. Ou seja, se você repete muito algo, seja um movimento físico, um novo idioma, um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, e a questão da reclamação, ela entra aqui como um padrão de comportamento, isso é reforçado dentro do seu cérebro. Ou seja, a repetição molda quem você é. Se você reclama o tempo todo, se você reclama todo dia, aquilo vai moldar quem você é. Isso vai te prejudicar de diversas formas. Então, se a nossa prática diária ali é reclamar, transferir a responsabilidade dos nossos problemas, dos nossos erros para as outras pessoas e só focar nas injustiças, nos problemas do dia a dia, nas dificuldades, o seu cérebro vai entender que isso é a sua prioridade. Então, você vai ficar excelente em ser uma pessoa reclamona. Você vai ficar maravilhosa nisso. E você não quer isso, porque você está assistindo meu podcast, então eu tenho certeza que você não quer. E você reclamar o tempo todo fortalece as suas conexões neurais, porque vão dar mais poder, através da repetição, à reclamação e ao vitimismo. E eu trouxe aqui para você as consequências do vitimismo para o seu cérebro. Então, o que acontece no seu cérebro quando você fica se colocando nesse lugar de ai, o mundo acabou, ai, ninguém me ama, ninguém me quer o tempo todo? Primeiro, você tem um aumento da ansiedade e da depressão no seu cérebro. Eu vou explicar melhor. Tem um estudo que mostra que indivíduos com alta pontuação em escala de vitimização, essa pessoa que fica chorando o tempo todo, tem taxas significativamente maiores de sintomas de ansiedade e depressão. Por que isso acontece? Essa pessoa, ela tá sempre focada na ameaça, na perda de controle. Então, nossa, é sempre um problema, é sempre uma dificuldade. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer.
aquilo vai alimentando o seu cérebro. E, gente, se você alimenta o seu cérebro de uma coisa ruim, aquilo vai aumentando o tempo todo. E se você só alimenta o seu cérebro de uma coisa ruim, você acha que você vai ter consequências boas? Isso é impossível. Então você fica lá, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, por conta da minha dificuldade, eu não consigo ir bem na vida, que não sei o quê. E você só acha dificuldade, você só se depara com problemas. É isso que vai acontecer, você vai ficar cada vez mais ansiosa, porque você fica ali, ai, eu preciso, isso está sendo uma ameaça na minha vida, eu não consigo, eu não tenho controle da minha vida, porque eu queria não ter dificuldades nela. Enfim, você fica naquele ciclo vicioso e aquilo causa mais ansiedade e depressão para você. Mas tem uma segunda consequência que eu quero trazer para você, que é a paralisia e a inação. Vou explicar melhor. O vitimismo, ele é um mecanismo de defesa psicológica que busca aquele conforto emocional. Ah, eu não quero lidar com isso agora, por isso eu vou transferir o meu problema, o meu erro para outra pessoa, para que eu não tenha que lidar com isso nesse momento. Ou seja, é a famosa zona de conforto que a gente tanto conhece, que leva a gente à estagnação, e porque a pessoa começa a acreditar que ela é incapaz de mudar aquela situação. Ou até é medo, sabe? Preguiça de lidar com as consequências daquele erro. Porque se você comete um erro na sua vida, ou se você tá ali lidando com uma dificuldade, você vai precisar colocar tempo, você vai precisar colocar esforço, principalmente esforço emocional, para sair daquele lugar. Então a pessoa não quer fazer isso. E aí ela acha melhor transferir para outra pessoa para não lidar com a consequência daquilo. Zona de conforto, ou seja, você fica paralisado e estagnado, você não consegue melhorar, você não consegue crescer e você fica ali, só reclamando o tempo todo, com ansiedade, muitas vezes com depressão, e aquilo vai destruindo a sua vida e te deixando paralisado. E a terceira consequência para o nosso cérebro é a destruição de relacionamento. Mas, Brenda, como assim? Vou explicar melhor. Essa demanda constante por atenção, porque eu não sei se você já percebeu, mas a pessoa que ela é vitimista, que ela fica reclamando o tempo todo, ela sempre precisa de alguém babando ela. Você já percebeu isso? Ela quer que alguém fique ouvindo ela o tempo todo. Aquilo é maçante para a pessoa, mas ela quer que a pessoa fique lá escutando o tempo todo, que fique babando o ovo dela. Então essa demanda constante por atenção, essas reclamações que são incessantes e essa tendência a usar a chantagem emocional, porque isso é um pouco de chantagem emocional, um pouco não, bastante, né? Para evitar essa responsabilidade, porque você joga a culpa no outro, acabam desgastando o relacionamento da pessoa. Então a pessoa, ela não consegue ter um relacionamento amoroso, os amigos cansam, porque ninguém aguenta, gente, alguém reclamando o tempo todo no seu ouvido, porque se você fica estagnado, a gente se parece muito com as pessoas que a gente convive. Isso não sou eu falando, não, é neurociência. O nosso cérebro, ele é moldado pelas nossas experiências e por aquilo que nós fazemos com frequência. Então se você fica ouvindo uma pessoa reclamando no seu ouvido o tempo todo, você fica igual ela. Você é moldado pelas pessoas que você convive, então muito cuidado ao se deparar com esse tipo de pessoa. Então essa pessoa, ela destrói os relacionamentos, porque ninguém mais quer ficar com ela, sabe? Ninguém mais aguenta essa situação. Você percebe o tanto de consequências que você não assumir as suas responsabilidades, ser uma pessoa vitimista, não entender como lidar com as dificuldades da vida, o que isso causa em você? O que isso causa no seu cérebro? Nós decidimos ser vítimas. Nós decidimos ser vítimas. Às vezes, eu vou trazer aqui um ponto. Na verdade, tem gente que não decide quando é uma causa, assim. Por exemplo, eu não decidi perder meu pai. Eu não decidi ficar órfã. Na verdade, não queria, inclusive. Mas nós decidimos o quanto aquilo vai moldar a nossa vida. Eu poderia simplesmente ter falado, não, eu vou desistir, vou ficar o tempo todo aqui encostada na minha dor e é isso. Mas não, tô aqui, tô tentando falar de Jesus, fazer o que eu amo, palestrar, escrever, crescer para ajudar outras pessoas. Então, nós podemos escolher o que nós vamos fazer a partir do momento que nós nos deparamos com aquela dificuldade que pode nos paralisar, né? O vitimismo, ele é uma escolha e nós podemos fazer essa escolha. Então, escolha bem.
Tá bom, Brenda, eu já entendi o que que é, qual é a diferença, já entendi o que acontece no meu cérebro, o que isso causa em mim, mas qual é a solução? O que que eu posso fazer a partir de agora? Porque eu sei que Deus não quer me ver nesse lugar de vitimista, de reclamão o tempo todo, a pessoa que não sabe lidar com as dificuldades. O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para crescer? Primeiro, para a gente abandonar o nosso papel de vítima e assumir esse papel de filho de Deus, que Deus fala, né? Nós somos mais do que vencedores, de vencedor. Você precisa mudar o verbo principal, que é mudar de reclamar para agir. Vou parar de reclamar e vou começar a agir. E eu trouxe aqui para você 3 formas que você pode começar a fazer isso. Primeiro reconheça, mas não adore o problema. Tudo bem você sentir dor, porque eu já senti muita dor. E não só um exemplo que eu tô trazendo aqui, que é a dificuldade ali do luto, né? Mas diversas coisas. Às vezes algumas coisas acontecem na minha vida que eu fico triste, que eu sinto dor. Tá tudo bem. Você é um ser humano, você tem as suas emoções. E você sentir, você ter emoções, faz parte. Tá tudo bem. Você precisa aceitar isso. Mas não fique adorando o problema. É inaceitável morar na lamentação, sabe? Você não pode mudar o que aconteceu. Já aconteceu, foi uma dificuldade, foi um problema. Às vezes você nem teve culpa de nada, mas você pode e deve mudar a reação, a forma como você enxerga isso. O que que eu vou fazer daqui pra frente? Eu vou ficar aqui estagnado? Não, vou levantar. Eu entendi o problema, eu sinto dor, às vezes eu choro, tudo bem, mas isso não vai me parar. Eu vou trazer aqui, continuar aqui no exemplo que eu tava falando, que era, depois da perda do meu pai, eu chorava. Normal, quando você passa por um luto, né? E eu passei um ano, eu lembro que eu passei um ano chorando toda sexta-feira, porque era o dia que a gente parava assim, né? Porque eu guardo sábado, eu sou adventista, e a gente parava e vinham as lembranças e eu chorava toda sexta-feira por um ano, assim. E só que o fato de sentir aquela emoção, o fato de chorar, não era um ponto de estagnação. Eu reconhecia a minha dor, eu sentia aquela emoção, mas eu não adorava o problema. Então, durante a semana, não. Tô triste aqui, tô sentindo falta dele aqui, mas tá bom, isso não vai me definir. Eu vou levantar e vou caminhar. Às vezes, vai ser a passos curtos. E eu tô falando assim do fundo do meu coração pra você. Porque pra mim foram passos curtos. Às vezes passos longos, mas vai ser devagar. Mas você vai conseguir se restabelecer. Reconheça, sinta aquela emoção, mas não fique adorando aquele problema e não transforme aquele problema no centro da sua vida. A segunda dica que eu quero trazer pra você é que você precisa usar o poder da gratidão e da oração. A oração, eu sempre falo isso nas minhas palestras, que é a melhor psicoterapia do mundo. E faz muito bem para o seu cérebro, isso é comprovado cientificamente, tá? A oração, ela não é só pedir o fim do problema. Senhor, me livre desse problema, dessa dificuldade, eu não aguento mais, tá muito difícil. Não é só para isso, mas é para pedir força, sabedoria. Deus, aconteceu isso? O Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso de sabedoria para recomeçar, para lidar. Quais decisões eu preciso tomar a partir de agora? Eu já estou lidando com essa dificuldade, mas eu preciso aprender a ser sábia nesse momento para que eu possa me reerguer, para que eu possa crescer, para que isso não se transforme no centro da minha vida. E quando você é grato, a gratidão, ela é a memória do coração, né? Ela é o oposto da reclamação. Então, quando você é grato, a gratidão, ela é o antídoto do vitimismo, né? Porque você muda o foco da reclamação, você muda o foco do que falta pro que você já tem. Então, você começa a ser grato por aquilo que você já tem e você para de reclamar. Então, aquilo te ajuda. Então, oração e gratidão. Deus, obrigada. Eu tô passando por isso. Eu perdi tal coisa, eu perdi alguém, mas o Senhor já me deu tanta coisa, né? O Senhor já me deu essa pessoa por tanto tempo. E isso é muito difícil de falar. Eu falo assim, emocionada até.
Porque é complicado você chegar nesse momento, a esse ponto de responsabilidade afetiva com você mesma, ou até inteligência emocional para falar uma coisa dessa. Deus, o Senhor já me deu essa pessoa por tanto tempo, eu sou grata pelo tempo que eu passei com essa pessoa, eu amei tanto, e o Senhor agora me ajude a seguir sozinha, me ajude a superar isso. Agradecer, Deus te dá tantas coisas, né? Deus nos dá tantas coisas, a gratidão pelo que Ele já nos deu e a oração para conseguir superar aquilo que está faltando. Então, use o poder da gratidão e principalmente da oração. E a terceira dica que eu posso dar para você é que você precisa substituir a pergunta. Pare de usar aquela frase de vítima. Porque eu? Tudo acontece comigo, só os problemas acontecem comigo, eu não sou uma pessoa sortuda, né? E você vai substituir por uma outra frase, que é: o que eu posso aprender com isso? Ou o que Deus quer me ensinar através dessa situação? Porque quando você faz essa pergunta, você começa a refletir. O que eu posso fazer para crescer? Será que é mudar um hábito na minha vida? Não, eu tive aqui uma doença que foi causada por conta ali dos meus maus hábitos. Tá, o que eu posso aprender com isso? Eu vou mudar os meus hábitos para que eu não tenha essa dificuldade no futuro. O que eu posso fazer para melhorar? Eu não vou mais ser uma pessoa sedentária. No caso de coisas que não são causadas pelas nossas atitudes, como um luto, por exemplo, você pode falar: o que eu posso aprender com isso? Senhor, me ensina a ser uma pessoa mais sábia. Eu aprendi muito com luto. Eu falo que eu amadureci uns 4 anos em 6 meses, coisa que eu não amadureceria se eu não tivesse passado por isso. Foi ruim, foi horrível, até hoje eu sofro com isso. E quando você lê meu livro, você vai descobrir exatamente esse sentimento, sabe? Porque eu passo muito isso dentro do livro. Mas eu aprendi muito, cresci muito. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa mais sábia por conta disso. Eu amadureci, minha inteligência emocional cresceu muito, porque eu tive que aprender a lidar com os problemas. Amadureci, cresci, porque quando você passa por um luto, não é só ali o velório da pessoa, mas é depois, você precisa resolver coisa em cartório. Então eu amadureci essa forma de resolver as coisas, sabe? Então você cresce, as dificuldades elas estão aí para você crescer. Então veja, troque essa pergunta e comece a perguntar o seguinte: o que eu posso aprender com isso? O que Deus está tentando me ensinar através dessa situação? Não é fácil. É difícil, porque as dificuldades elas tendem a nos estagnar. É muito fácil ser vitimista. Mas você consegue. Eu sou um exemplo muito claro, assim, de que a dor, a dificuldade, ela não pode parar você. E eu me emociono mais uma vez aqui nesse podcast, porque eu vivi isso na prática e tendo todos os dias perguntar para Deus exatamente isso. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através desse problema? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso aprender com isso? Me dê sabedoria para crescer cada vez mais, para que eu possa abençoar outras pessoas através da minha história. E eu saio aí pelo Brasil, você me acompanha provavelmente no Instagram, se não me acompanhe lá, @BrendaBelian. Você percebe que eu vou pelo Brasil contando, né, a minha história, e eu recebo muito feedback das pessoas falando: nossa, Brenda, eu tô passando por uma dificuldade e eu escutei a sua história e eu não vou me colocar mais nesse papel. Eu vou crescer. E as pessoas têm crescido e têm me contado as coisas boas, e isso tem me abençoado, sabe? E eu tenho certeza que quando você começar a se colocar nesse papel de quero crescer, quero ser a melhor versão do que Deus desenhou para mim, e essa versão ela combina com uma pessoa que tem o espírito vencedor e não a pessoa vitimista, você vai começar a ver essas bênçãos também. Você vai começar a ver os testemunhos de pessoas que são influenciadas por você, pela sua vitória, por o seu espírito excelente. Então, com certeza, isso vai ser uma bênção
na sua vida. A vida extraordinária em Cristo não é uma vida sem tempestades. Você não vai ter uma vida perfeita, isso eu não posso falar para você, né? Mas é uma vida onde na tempestade, mesmo passando por dificuldades, problemas, você se mantém firme, mesmo sabendo que a dificuldade está ali e você sabe, na verdade, que ela está te forjando e não te destruindo. Eu tô muito feliz com esse episódio, realmente é algo que eu queria falar há muito tempo, porque todo mundo passa por dificuldade e eu espero do meu coração que ele tenha ajudado você de alguma forma. E eu desejo o maior sucesso para você, que você cresça e que as dificuldades não parem o seu crescimento. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio.